Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso de análise de sistemas de potência, né? Nessa aula de hoje a gente vai dar continuidade então ao cálculo digital do fluxo de carga, né? Onde eu vou apresentar para vocês os principais métodos de solução de fluxo de carga, tá? E a gente vai dar início a essa discussão a partir do método de Gauss, tá? Para quem não me conhece, eu sou Marcel Viegas, doutor em engenharia elétrica, cientista e pesquisador da Universidade de São Paulo. Tá? Você me encontra no YouTube, se você colocar na busca Marcel Viegas, o YouTube automaticamente já te redireciona para a minha página e as aulas estarão lá armazenadas, alocadas para serem vistas a hora que você quiser, tá bom? Bom, então, dando continuidade à nossa discussão aqui, o cálculo do fluxo de carga, para quem não lembra, basicamente obter as condições de operação, os estados de operação de um sistema de energia elétrica com topologia conhecida, certo? De modo a se obter os módulos e as fases dos fasores tensões nas barras, tá? E com isso determinar os fluxos de potência ativa e reativa em um sistema de potência sob estudo, tá? Estudo clássico, certo? Em regime permanente ou estacionário, tá? Os métodos mais consagrados na literatura são esses 6 aqui que eu listei para vocês. O método de Gauss e Gauss-Seidel. Esse método é um método numérico, certo? Que tem uma boa aplicação do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista comercial e prático ele apresenta algumas limitações. Mas para começo de conversa ele é interessante para que a gente aprenda como é que é a filosofia do cálculo numérico, do cálculo digital de fluxo de carga. Tá? Existe também o método direto baseado na matriz impedância nodal. Essa matriz impedância nodal nada mais é do que o inverso da matriz admitância que a gente tem aqui para o método de Gauss e Gauss-Seidel, né? Só que essa matriz aqui, ela tem um inconveniente que ela é uma matriz cheia, né? E do ponto de vista computacional, ela exige um maior esforço, porque lembra que para a gente calcular fluxo de carga, a gente precisa inverter a matriz, né? E no caso, por exemplo, do método de Gauss e Gauss-Seidel, a gente tem a matriz admitância nodal que representa, né, todos os componentes da nossa rede que a gente tem, como a gente viu anteriormente, e ela é uma matriz esparsa. O que é uma matriz esparsa? É uma matriz que tem uma grande quantidade de zeros e com isso a gente otimiza a capacidade de memória, né? E ao mesmo tempo o tempo, né, de convergência do método, né? Acelera a convergência do método. O método mais consagrado que a gente tem comercialmente falando e do ponto de vista dos softwares de resolução de fluxo de carga é o método, são os que empregam o método de Newton-Raphson, que é um método numérico, que a gente aprende lá no cálculo numérico, né, que a gente vai discutir mais à frente nesse curso. Existe ainda o método desacoplado e desacoplado rápido, que são variações do método de Newton-Raphson, que aceleram a convergência através desse desacoplamento, tá certo? E, por fim, a gente aprende o fluxo de carga DC ou CC, que nada mais é do que uma linearização das equações de balanço que a gente faz. E o fluxo de carga DC ou CC ele é muito interessante, muito conveniente quando a gente quer fazer estudos de planejamento do sistema de energia, por exemplo, em horizontes de 10, 12, 15 anos à frente, né, para a gente saber quanto que vai acrescer de carga, né, e como vão se comportar os fluxos de potência ativa e reativa, tá certo? Nesse sistema. E a gente também estuda, que não é o escopo do nosso programa aqui, do nosso curso, o fluxo de carga ótimo atualmente, né, também é bastante interessante do ponto de vista da otimização, né, como o próprio nome sugere, com a minimização dos custos operacionais ou mesmo a minimização das perdas elétricas, as perdas ativas e reativas do sistema que está sob estudo, certo? Bom, então sem mais delongas, né, vamos falar um pouco agora sobre o método de Gauss, propriamente dito. O método de Gauss é um método numérico para a solução de problemas de fluxo de carga. Inicialmente a gente vai dar um tratamento puramente matemático para a gente entender como o método funciona. Do ponto de vista acadêmico ele é bastante interessante, mas ele apresenta algumas limitações do ponto de vista comercial, então ele não é empregado. Mas para um começo, para um entendimento do que é o fluxo de carga, o método de Gauss ele se encaixa perfeitamente, né? Então imagina o seguinte, imagina que eu tenho uma equação de segundo grau aqui, que é uma equação transcendental. O que é isso? A equação transcendental é uma equação em que a variável
a ser obtida, tá, como raiz dessa equação, ou como raízes dessa equação, ela aparece dos dois lados, dos dois membros da equação. Quer dizer, se eu pegar esse log natural de x e passar para o segundo membro, vai aparecer x dos dois lados. Poderia ser cosseno dos dois lados, seno dos dois lados, entendeu? Exponencial dos dois lados. Então, a isso a gente denomina equação transcendental. Essa equação, ela não tem uma solução analítica, certo? Não dá para resolver analiticamente isso aí, só dá para resolver numericamente, através de um processo iterativo, em que a gente isola a variável de interesse e a partir daí a gente começa, né, dá um início a um processo iterativo, em que a variável ela é atualizada a cada nova iteração, tá certo? Somada a um desvio ou a um passo de interesse que tem que estar dentro de uma certa precisão, de uma certa tolerância. É o que acontece aqui. Se eu pegar esse x e isolar ele, como é que eu faço? Pego esse 2x, passo para o segundo membro da equação, vai ficar 2x positivo, o 2 passa para o primeiro membro, então, dividindo ou, no caso, multiplicando por meio, né? Então, x vai ser meio, que multiplica x ao quadrado menos o log natural de x. Então, o x calculado na iteração k mais 1, quer dizer, na próxima iteração, ele vai depender de quem? Ele vai depender do valor atual de x, que é o x de k, né? Então, meio de x de k ao quadrado menos o log natural de xk. E eu vou iterando esse meu processo, tá certo? Isso tem que estar dentro de uma certa precisão que eu estipulei aqui, que ela tem que ser maior do que 10 elevado a menos 5, quer dizer, 0,00001, tá? Vou considerar até a quinta casa decimal. Como é que eu faço isso? Então, meu x0, eu vou dar um chute inicial. Então, imagina o seguinte, imagina que eu tenho as duas funções que estão plotadas aqui no caso, né? A x, que representa a minha variável de interesse, e aquela função quadrática menos a log natural, que vai dar um negócio mais ou menos parabólico assim, tá? Então veja o seguinte, o que acontece? Eu dou um chute inicial aqui e digo que a minha variável vale 2, tá certo? Então ela vale 2. Quando ela der 2 aqui, eu vou substituir esse 2 aqui nessa diferença entre a quadrática e a logarítmica. E aí eu vou chegar num valor que é 1,6543, tá certo? Então eu pego esse 1,6543 e atualizo na próxima iteração o meu xk. Então o meu xk vai ser 1,6543, substituo novamente, vou ter um novo valor no x de k mais 1, 1,11548. Pego esse 1,11548 na terceira iteração e vai ser o valor atualizado. Substituo novamente, vou fazendo isso até que essa diferença aqui em módulo entre o valor k mais 1 e o valor k, que é o valor atual, fique dentro dessa precisão de 10 elevado a menos 5 que eu estipulei inicialmente. Isso vai acontecer lá pela 21ª iteração, quer dizer, eu tive que rodar muitas iterações para fazer convergir o método. E aí o valor, percebe que o valor da variável atualizado é exatamente igual, né? Nesse caso aqui a diferença deu 0. Normalmente não dá 0, dá um valor muito próximo de 0 com essa precisão aqui, essa tolerância aqui que eu estipulei. 0,48140, 0,48140, quase 0,5. Foi exatamente o que eu fiz. Se eu seguir no gráfico aqui, eu chutei inicialmente 2, cometi um erro, vim para cá, atualizei, cometi outro erro, vim para cá, atualizei, cometi outro erro, até que eu cheguei aqui, depois de 21 iterações, no valor final, que é próximo de meio. Então é assim que o método de Gauss trabalha. Então, se eu generalizar e imaginar que eu tenho um sistema de equações que é dado por funções de f1 até fn das variáveis de interesse que eu quero buscar, x1, x2 até xn, igualar isso tudo a zero, então os meus x, x1, x2, xn, na próxima iteração de k mais 1 vão ser funções, tá certo? φ1, 2, φn, das minhas variáveis atuais, x1k, x2k, xnk, tá certo? Então como é que eu processo isso do ponto de vista do fluxo de carga propriamente dito? Lembra que o fluxo de carga ele se baseia nas equações de balanço de potência ativa e reativa, que são equações algébricas não lineares, certo? Cuja solução, após o fluxo de carga, vai me dar o módulo e a fase dos fasores tensões nas barras para todas n barras do sistema, com i variando de 1 até n. Então, a potência, isso tem que obedecer também o balanço de potência, onde a potência gerada numa barra i menos a potência consumida nessa barra aí, menos a potência transmitida, que é toda esta parcela aqui, tá certo? Que depende dos módulos das tensões e da abertura angular entre as barras e desses valores de condutância e admitância entre as barras, para as barras variando com K de 1 até N, tanto na potência ativa quanto na potência reativa, isso tudo tem que ser igual a zero ou a um valor muito pequeno
que a gente chama de mismatch de potência ativa e reativa, que pode ser dado em PU ou em megawatt e MVAR, respectivamente. No final das contas, a gente vai ter que a potência ativa ou reativa gerada numa barra I menos a potência ativa ou reativa consumida numa barra I menos a potência transmitida ativa ou reativa tem que ser igual a zero. Se eu isolar a potência transmitida, que é PI, vai ser quem? O gerado menos o consumido. Só que veja o seguinte, meu irmão, a potência consumida eu conheço, eu sei quanto que eu tenho de carga na minha barra, não é? E as outras duas variáveis, que são a gerada ativa e reativa e o módulo e a fase dos fasores tensões nas barras, vai depender do tipo de barra que eu estou trabalhando. Lembra que eu falei que existem três tipos? Existe a barra de referência, ou barra swing, ou barra slack, né? Slack bus ou swing bus do inglês, que é uma barra de referência que normalmente ela tem módulo 1 e fase 0 grau, que funciona como se fosse um nó de terra, um nó de referência no meu circuito elétrico de grande porte, não é isso? E eu vou especificar esses valores e vou calcular os outros dois, que é a potência ativa gerada e a potência reativa gerada. Existe a barra PV, que é a barra de potência e tensão controlada, em que potência ativa gerada e tensão, módulo da tensão nessa barra são especificados. Eu vou calcular a potência reativa e o ângulo, tá certo, dessa barra. E por fim existe a barra PQ, que é a barra de carga, onde eu penduro as cargas no meu sistema. Nessa barra PQ, o que acontece? Eu especifico potência ativa e reativa, tá certo? E vou atrás do módulo e da fase dos fasores tensões nessas barras, certo? De modo que, quando eu vou fazer o cálculo do meu fluxo de carga, o cálculo sempre se baseia nessa questão aqui, em que o vetor coluna de injeções de corrente que eu que digo, né, como engenheiro, como cara que está estudando o sistema, quantas injeções de corrente eu vou ter nesse vetor coluna, ele tem que ser igual a matriz admitância nodal, que dá a representação de todos os componentes em termos de condutância e susceptância série, shunt no meu sistema de energia elétrica. Isso leva em conta transformadores, linhas de transmissão, tá certo? Então, isso tudo é computado aqui nessa matriz e vai também haver um vetor chamado vetor de tensões nodais, né? Em que eu vou ter representado nesse vetor coluna E aqui. Então, para eu obter os fasores tensões nas barras, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter a matriz, a admitância, e multiplicar isso pela corrente, tá certo? De modo geral, o que a gente faz? Se eu tiver um sistema com N barras, com as injeções variando de 1 até N, passando por I, né? Vai ser exatamente esse produto, né? Então, se eu trabalhar, por exemplo, com a injeção de corrente na barra 1, eu vou pegar todos os elementos, admitâncias, né, que estão pendurados na barra 1, representado por esse elemento Y e I, que é o que está na diagonal, e os outros elementos vão depender, tá certo, do que existe de comum entre a barra 1, tá certo, e a minha outra barra que estiver conectada a essa barra 1, tá certo? Então vai ficar Y1i é 1, mais Y2i é 2, mais etc, etc, mais YII, que é o que está na diagonal, é I, mais etc, etc, Y1n é N. E o mesmo eu faço, por exemplo, até chegar num vetor de injeção de corrente II, que é igual a YI1 é 1, mais YI2 é 2, mais etc, YI é I, mais YIN é N, até chegar num outro vetor injeção de corrente IN, que é YN1 é 1, mais YN2 é 2, mais etc, etc, mais YNI é I, mais etc, etc, mais YNN é N. Percebe o seguinte, na diagonal vai aparecer essa parcelinha bem aqui, que é uma parcela de interesse. Se eu trabalhar, por exemplo, nesta linha aqui, da minha equação matricial, ou no caso aqui do meu sistema linear de equações, eu posso isolar esse caboclo aqui. De que forma? O II já está aqui. Se eu passar toda essa trolha aqui, toda essa rapaziada aqui, numa forma de somatório para o outro lado da equação, então vem menos o somatório de um Y e J, tal que esse J ele tem que ser diferente de I, porque quando ele for igual a I, ele vai ser esse Y e I, certo? Que eu passei exatamente dividindo, tá bom? Com J variando de 1 até N, tá bom? Subtraído desse I, que foi o que eu fiz aqui, ó. Então o EI que eu estou em busca, que é o meu fasor tensão nodal, tensão nas barras, em módulo e fase, ele vai ser 1 sobre YII, que multiplica II menos
somatório de J variando de 1 até N para J diferente de I, porque quando J for igual a I, ele vai ser exatamente esse valor, que eu não quero, do Y e J é J, tá certo? Só que veja o seguinte, corrente não é uma variável de interesse na solução de fluxo de carga. Eu trabalho com potência, ativa e reativa, módulo e fase dos fasores de tensão nas barras. Então eu tenho que transformar essa porcaria aqui, essa corrente aqui, em uma potência. Potência do tipo complexa. Como é que eu faço isso? Ora, eu lanço mão das equações que eu já sei, né? Lá de circuitos elétricos, que é a potência complexa numa barra I, ela é igual a potência ativa mais J a potência reativa. Não é isso que a gente aprende? É um número complexo. Ou ainda, que essa potência complexa na barra I, ela é o produto da tensão pelo complexo conjugado da corrente. Não é isso? Aí o que eu faço? Eu estou em busca de sumir com esse I daqui. Então eu isolo o I. Vai ser quem? Vai ser o S dividido pelo E. Só que veja, aqui é corrente complexo conjugado. Então eu tenho que passar o conjugado no numerador e no denominador. Foi o que eu fiz aqui. Vai ficar I é igual a SI complexo conjugado dividido por EI complexo conjugado, que vai ser P. Eu mantenho, o que é o conjugado? Eu mantenho a parte real e troco pelo simétrico na parte conjugada. Menos JQI dividido pela tensão EI complexo conjugado. Aí eu pego este valor e substituo aqui dentro dessa equação. Quando eu fizer isso, eu vou cair nesta outra equação aqui. Só que veja, eu quero rodar um método iterativo. Para eu rodar um método iterativo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa aqui dentro. Eu estou em busca de que variável? Da tensão. Quem é que vai fazer o meu papel de X agora no método de Gauss aqui? Vai ser a tensão. Então ela é a variável que eu estou em busca. Então é nela que eu tenho que aplicar o processo iterativo. Eu tenho que rodar um contador de iteração K, de modo que a tensão, tá certo? Em módulo e fase é I de K mais 1, ela tem que ser quem? 1 sobre Y e I, que multiplica PI menos JQI, dividido pelo complexo conjugado do EI. Aqui vai aparecer o valor atual, aqui vai aparecer o próximo valor, menos o somatório de J variando de 1 até N, do J diferente de I, do Y e J vezes quem? Vezes o EJK, que é a informação atual da minha variável que eu estou em busca. De tal sorte que essas tensões em módulo, tá certo? Em valor absoluto, a diferença entre esses dois fasores, tensão, que é o próximo e o atual, ele tem que ser menor ou igual a uma certa tolerância, que normalmente é 5%. Então, o que acontece? Se isso aqui é menor do que uma tolerância de 5%, significa dizer que o meu método de Gauss aqui, ele vai convergir para o valor desejado, tanto de potência ativa, reativa, e eu vou buscar os módulos e as fases corretas para os meus fasores de tensões nas barras. É assim que o método de Gauss trabalha. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa videoaula de hoje, né? É o começo aqui dos métodos de fluxo de carga, é uma modelagem matemática mais pesada, né? Mas de suma importância para a análise dos sistemas de potência clássicos, tá certo? Um abraço e até a próxima.